mas quando eu te conheci, você estava saindo de um processo de depressão, né? Como é que foi isso pra você? Como é que... Na verdade, eu tenho depressão, mas são ciclos, né? Na época que a gente conheceu, eu acho que eu estava no pico desse processo. É mesmo? Que foi em 2017, 2018, quando eu fui diagnosticado. E como era tudo muito novo, eu não sabia, né? Você só Mas sentia. existe uma história que te levou a ou... Tem. Hoje eu já percebo qual é a história. Aí, somou com todas as coisas da vida, né? Eu tava no fundo do poço em todos os sentidos. E a depressão ela não te ajuda a enxergar um amanhã, né? E aí eu procurei ajuda de toda forma, né? De médica, psicológica, espiritual, tudo, né? Que para te ajudar a enxergar, né? A ver essa luz e agir. Assim, aí os remédios agiram, tudo começou a agir, mas a depressão, no caso, ela saiu, assim, ela saiu do meu sistema, mas ela volta em pequenas crises. Porque na época que eu fui diagnosticado, era profundo. Assim, eu acordava dizendo assim, pô, por que eu acordei? Sabe? O que eu tô fazendo? Eu não sentia nada. Você consegue era lembrar vazio. e pode falar de um início? Tipo assim, aonde começa o Douglas a perceber que ele não tá bem ao ponto de ser diagnosticado depressão? Eu tô falando isso porque eu tive depressão, eu tenho depressão, eu compreendo que depressão é um estado patológico, que você falou exatamente como eu me defino, esses ciclos, né? Que tem época que vem muito forte e tem época que você, tipo, parece que você tá bem, tanto é que quando eu descubro que eu tava com depressão, que o médico fala pra mim, né? Você está com depressão. Eu dei uma gargalhada na frente dele assim, sem desrespeitá-lo. Eu falei, pô, eu sou um cara de boaça. Aí falei pra ele o que eu fazia, ele virou pra mim e falou, cara, você finge muito bem. Ele falou essa frase pra mim, você finge muito bem. Ele falou, seu quadro de depressão é esse, e ou você admite e tenta vencer dessas formas, ou então mas no meu caso, eu me lembro que foram algumas coisas no meu corpo, no meu metabolismo que foram mudando, insônia, incontinência urinária, comigo. E aí eu fui fazer aquele check-up bobo. Pô, por que eu fico acordando muito de madrugada? Por que eu tô urinando muito? Aí eu chego na frente de um médico, começo a falar, aí ele para e fala assim, vem cá, e você também tá com isso aqui? Aí eu, tô. Também tá com isso aqui? Eu tô. Tá com isso aqui também? Aí eu até brinquei, isso é profeta? Aí ele, você tem depressão, cara. Eu achando que era um problema de ordem físico, biológico, na verdade era a depressão. Você consegue, assim, lembrar? Tudo começou quando? Eu lembro, assim, o meu eu acho que foi muito gradativo. E eu não lembro o ponto exato, mas eu lembro, acho que o ponto de gatilho. Que na verdade foi a soma, a vida pesou. A vida pesou. É como se, tipo, tudo que eu passasse, que eu passei na minha vida, tivesse acumulando numa mochila nas minhas costas. Eu não percebia. E aí quando chegou nesse momento, nesse gatilho, aquilo pesou mais de eu cair. Então, assim, foi a soma desde, sei lá, problemas da infância, de família, a falecimento, que eu perdi quase toda a parte da minha família, né, com o tempo, as inseguranças da vida, problemas de qualquer ordem, assim, mesmo que fossem os mais banais, eles iam acumulando e eu não sabia como processar. E aí, o que acelerou o processo foi quando eu saí da parafernália, com as inseguranças. Eu estava num relacionamento que não somou muito para mim, e aí ele foi uma âncora nesse sentido que me desencadeou esse processo. Então, eu não sei distinguir por quê, porque eu não fui só diagnosticado com depressão, eu fui diagnosticado com depressão e ansiedade generalizada. Caramba! Então,
eu lembro que eu tinha eu sempre fui uma criança muito ansiosa, aquela ansiosa fobária, aquela criança que quando vê o presente fica querendo elétrica, assim. Mas era saudável, né? Domingo a gente vai à praia. É, Tu já fica... no sábado eu já tava assim... é amanhã. Amanhã. Era até aí. Só que aquilo foi se revertendo numa coisa negativa, foi mais velho, mas eu nunca percebia com ansiedade, assim, até mesmo situações muito pesadas na minha vida, eu já conseguia enxergar, eu enxergava sempre o lado bom, até ter esse ponto de virada da depressão. Então eu vi um problema, você não tá com medo disso não, Douglas? Tô não. Então você quer lá? Não, tô de boa. Então, na própria parafernália, tem um período que entrou uma gestão anterior e começou a demitir todo mundo. É um cara que demitia assim, olhou torto pra ele e demitia. Você tá com medo de ser demitido? Não, Douglas, tá geral com medo? Eu falei, não tô não, tô de boa. E não fui nem nada, vivia de boa, não vivia com medo, não vivia nem nada. Só que depois dessa demissão e esse relacionamento que influenciou, eu digo assim, que ele influenciou negativamente porque não foi uma pessoa que era alinhada com esses pensamentos que eu tinha. Então, de certa forma, sei lá, eu sempre achava um ponto positivo em alguma coisa. Se eu dar pra Fernanda, legal, bom que eu expando os horizontes. Uhum. Só que aí as pessoas, não, você não vai expandir, agora você vai afundar, sabe? Era uma pessoa que sempre via só o negativo das coisas. E pelo fato de ser alguém de muita intimidade comigo, aquilo foi virando uma âncora. Eu sempre digo foi me drenando. Eu sempre falo que uma pessoa errada na tua vida, ela é pior que um bandido. Porque o bandido, você pelo menos, ele sabe o objetivo dele. Né? A pessoa errada você não sabe. Você só vai descobrir depois que se bobear, tu já foi pro fundo do poço. Não é isso? E aí, assim, essa pessoa ela não contribuiu. E aí eu comecei a me influenciar. Porque é mais fácil, acho que uma pessoa doente, contaminar um cara saudável do que um saudável, sabe? Então, falou tudo, cara. Então, tu falou tudo agora. Entendeu? O cara com Covid, eu vou ser saudável, eu vou passar meu saudável pra ele. Não, ele verdade, cara. Tu falou uma grande verdade agora. E aí foi isso. Aí eu comecei a ter crise de ansiedade, porque eu comecei, e agora? Será que tá certo? Será que era não sei o quê? Será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou aquilo? E aí aquilo ali começou a afetar tudo no meu processo de trabalho, que eu começava a entrar derrotado nas coisas. E aí era um período que eu ainda estava em alta, tinha muito teste, muita coisa, muita gente indicando para um monte de coisa, só que eu começava a ter crise. Uau. Chegou a fechar portas? Não, total. É mesmo? E aí já tinha crise, assim, não vou conseguir. Tu já ia para aquele trabalho... E aí, por conta disso, eram crises muito fortes. Muito, muito fortes. E era quase como uma droga, assim, no sentido, só que negativo. Era muito forte, aí vinha um alívio, aí vinha muito forte, alívio. E aí acho que aquilo foi bagunçando o meu organismo. E foi bagunçando até que uma hora, acho que o meu corpo, como defesa, ele simplesmente bloqueou todo tipo de sentimento. E eu já não percebia mais. A única coisa que eu sentia era só angústia que eu não sabia explicar. Você me contava uma piada, eu ia rir e daqui a pouco eu ficava assim. As pessoas falavam que eu era um zumbi. Eu ficava olhando pro nada, assim e tal. Todos os lugares. Aquela vontade de dormir, né? Assim, eu ainda não tinha esse sintoma clássico de querer ficar no quarto sem fazer nada. Mas eu era um robô. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu ia trabalhar, eu ia fazer um vídeo. Aí pronto, aí comecei a afundar de vez porque eu ia atuar num vídeo. O cara falou, o que está acontecendo, Douglas? Como assim? Você não consegue nem dar uma fala, você não consegue expressar nada. Parece que você é um boneco de massa aqui. Como assim? Mas eu estou fazendo o meu melhor aqui. E aí... Ele, não, tem alguma coisa errada com você. E eu ficava, como? Eu estou fazendo o meu melhor, o que não está vindo? É porque eu não tinha sentimento, eu não tinha mais nada de conseguir expressar, como se estivesse desconectado. E aí eu ficava, o que está acontecendo? E aí pronto, eu via mais angústia, mais ansiedade, aí eu lembrava das coisas, você não vai conseguir, você acabou, não sei o que lá, você está no fundo do poço, coisas que eu ouvia e eu absorvia. Aí só que até o ponto que aquilo se tornou negativo em relação a questionar a minha vida. Do tipo, será que tá valendo a pena estar vivo? Não sei o que lá, essas coisas mais pesadas. E aí eu busquei ajuda médica. Aí nisso que eu busquei ajuda médica. Bom, né?
Aí foi feito o diagnóstico, fiz exames para ver se não era hormonal, alguma coisa assim, né, que podia ser. Não, ele falou, você tá com depressão profunda e transtorno de ansiedade generalizada. Aí ele começou a passar os remédios bem pesados. E aí, depois de 6 meses... Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.